O Senhor Deus te abençoe. Nesse vídeo eu quero falar que o Senhor, Ele importa conosco. E aí você vai falar, mas sim, Ele importa porque Ele nos ama. E é tão maravilhoso nós sabermos que o Senhor nos ama e que Ele importa com os pequenos detalhes da nossa vida. Então, nesse vídeo eu quero contar sobre o Natal e o Ano Novo de 2021, em que eu tinha planejado, mais o Gabriel, de irmos passar com os meus pais no interior. Só que como eu falei no vídeo anterior, devido à medicação, eu estava sentindo muito mal-estar, estava causando muito mal-estar intestinal, principalmente, com dificuldade de alimentação. Então, eu fiquei preocupada que se eu chegasse na casa dos meus pais e eu ficasse assim, eles ficariam muito preocupados, muito tristes e idosos para eles, para eles tudo se torna uma dimensão maior. Tudo para eles é mais delicado, é mais complicado e então eles ficariam muito, talvez, ansiosos, apreensivos de me verem ali alimentando mal, sentindo o mal-estar intestinal. E aí, então, eu fui orar. Coloquei isso perante o Senhor Deus. Então, por isso que eu falo que o Senhor, Ele importa conosco. E eu falei, Senhor, eu quero ir passar o Natal e o Ano Novo na casa dos meus pais, mas eu te peço, Pai, que os dias que eu estiver lá, não deixe eu ficar sem alimentar bem, e nem que eu fique passando mal, que eu não fique dando muitas diarreias, e que eu não fique sentindo enjoos, que os dias que eu passar lá sejam dias tranquilos, dias felizes, que meus pais possam ficar felizes. E comecei a orar nesse sentido, porque eu queria estar com meus pais, mas eu não queria deixá-los preocupados. Então, nós fomos para lá no dia 23, no dia 22 de dezembro eu tive consulta, e no dia 23 viajamos, eu, o Gabriel e minha irmã, que estavam indo conosco. Só que no meio do caminho, o trânsito congestionado e começou a chover, muita chuva, e acabou que atrasou a viagem, então tivemos que ficar na casa da minha cunhada, no meio do caminho, na casa da minha cunhada, passamos a noite lá, e no outro dia nós demos continuidade à nossa viagem, para que fosse uma viagem mais tranquila, Então, avisamos para os meus pais que a gente ia dormir na casa da cunhada, para eles não ficarem preocupados, preocupados com viagem, com rodovia, com chuva, e assim foi melhor. Então, passamos aquela noite lá, e no dia 23 prosseguimos a viagem, e graças a Deus foi uma viagem tranquila, e eu lembro, assim, com muita alegria, com muita satisfação, que na hora que eu cheguei, chegamos na porta de casa, meu pai estava lá sentado na cadeira, na varanda, na hora que ele viu o carro, assim, aí ele já levantou rápido, assim, e foi nos receber. E, então, assim, uma lembrança que eu tenho na minha memória, que eu falo com muita alegria, com muita satisfação, porque é a melhor coisa chegarmos na casa de quem nos ama, de sermos recebidos por aquelas pessoas que nos amam e que têm o prazer de nos receber. Então, foi assim que fomos recebidos nesse dia na casa dos meus pais, como todos os outros dias, sempre fomos recebidos e somos recebidos, graças a Deus. Então, foi uma viagem, assim, apesar de que eu ainda estava sentindo um pouco de dor, incômodo, a medicação ainda ela não tinha feito o efeito ainda em relação à dor, mas foi uma viagem, graças a Deus, tranquila. E então chegamos ali, passamos os dias ali, Natal e Ano Novo, ficamos o Ano Novo. E então nesse vídeo eu quero dizer que o Senhor, Ele se importou com esse detalhe que eu coloquei em oração. Então, casa de mãe, casa de pai, eles fazem de tudo para nos alegrar. Então, a mãe com as broas, com biscoito de polvilho, com fubá suado, que eu gosto, que eu amo, e fazendo tudo aquilo que ela sabe que eu gosto de comer, ali fazendo, para me agradar, e eu podendo alimentar. Então, o Senhor, Ele fez um milagre tão grande que a minha apetite, que estava ruim lá, ela modificou. O Senhor respondeu a minha oração. Então, eu comi tudo aquilo que a mãe estava fazendo com muita alegria, com muita satisfação para mim. O mal-estar intestinal, ele continuou, mas não com tanta intensidade, não tão forte como estava sendo aqui, antes da viagem, mas graças a Deus, porque meu pai ficava observando. Porque eu sabia que quando eu chegasse lá em casa, meu pai e minha mãe, eles iam ficar atentos a tudo que acontecesse comigo. E meu pai ficava observando. Então, ele ficava atento, toda hora perguntava se eu estava bem, se eu estava sentindo alguma coisa, e a mãe também toda hora perguntava se eu queria comer alguma coisa, o que ela fazia para eu comer, minhas irmãs que estavam lá, meu sobrinho, todo mundo assim, com aquela satisfação, procurando fazer aquilo que pudesse para me agradar. Então, esse vídeo de hoje é para falar, para render graças ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor e para agradecer ao Senhor por essa lembrança, de poder recordar, dessa oração respondida, desse gesto de amor que o Senhor. Eu sei que o gesto de amor não era somente a minha pessoa, mas Deus estava honrando os meus pais, porque idosos,
mas que estavam orando por mim, preocupados, mas que oravam por mim em todos os detalhes, e o Senhor estava respondendo a oração deles, porque eles queriam que eu estivesse lá, mas que eu estivesse bem com eles. Então, o Senhor, Ele é um Deus que ama, é um Deus que preocupa, é um Deus que importa com as nossas necessidades. Então, vale a pena nós orarmos ao Senhor, colocarmos diante do Senhor as nossas necessidades. Talvez a gente fique assim, mas Deus é tão grande, Deus é tão altíssimo, excelso, soberano. Essa necessidade é tão simples, eu preciso de orar para falar isso com Ele? Sim, precisa, porque o Senhor, Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir a voz do nosso coração, Ele quer que a gente coloque diante dEle todas as nossas necessidades, nossos anseios, nossas preocupações, mas nós sabemos que Ele já sabe de tudo isso, porque Ele é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe de tudo aquilo que nós estamos precisando e aquilo que nós vamos precisar, mas Ele quer que nós falemos com Ele, que nós abramos o nosso coração para falar com Ele, daquilo que nos preocupa, daquilo que nós queremos que Ele realize na nossa vida. Então, assim, talvez foi uma oração simples, mas foi uma oração de um coração aberto, de um coração que estava preocupado e de um coração que queria que meus pais ficassem felizes os dias que eu estava lá. Porque, como eu já disse nos vídeos anteriores, que todas as vezes que eu ligava para meus pais, eu tinha que ligar em videochamada, eles tinham que me ver, eles tinham que ver se eu estava emagrecendo muito. Então, eu tinha certeza que se eu chegasse lá, eu já tinha emagrecido, já estava no processo de emagrecimento por causa da medicação forte e muito mal-estar intestinal. Então, se eu continuasse sentindo mal-estar lá, para eles, um momento talvez seria momentos que poderia ser de alegria, para eles seria um momento de preocupação. Mas eu não queria que eles ficassem preocupados, eu queria que eles ficassem felizes, que todos nós passássemos dias felizes ali no interior, no Natal e no Ano Novo. E o Senhor respondeu as minhas orações, o Senhor respondeu as orações dos meus pais, de toda a minha família, de todas aquelas pessoas que estavam orando por mim naquele momento. Então, meu pai ficava atento, a tudo que eu estava fazendo, toda hora perguntava se eu estava bem, e se eu estava sentindo mal-estar, se eu estava sentindo alguma dor. E aí eu lembro que ele tinha uma bengala, ele usava essa bengala de vez em quando, porque ele já estava começando a caminhar devagar, então assim, eu tinha conseguido arrumar uma bengala para ele ir para a igreja com mais tranquilidade, mas como eu estava mancando e eu estava sentindo dor, então ele prontamente pegou a bengala que ele usava e me emprestou, falou assim, aqui usa essa bengala, vai ser melhor para você. E eu usei a bengala, aí fiquei os dias que eu fiquei lá, usei a bengala e trouxe ela para cá, fiquei usando ela aqui. Aí, quando eu voltei, no ano seguinte, em março, aí eu devolvi a bengala. Falei assim, pai, agora eu posso devolver a bengala para o senhor. Então, esse é o seu cuidado de um pai. Então, se o pai terreno cuida, preocupa, então, quanto mais o nosso pai celestial. Então, render glórias, render graças, bendizer o nome do Senhor. Eu quero ler aqui Salmo 118, versículo 29, que diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Então, é tão bom saber que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, e que o Senhor, Ele nos ama, e que Ele demonstra o seu amor, respondendo às nossas orações, e colocando o amor dEle no coração das pessoas por nós. Então, glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então, esse vídeo é um vídeo de render graças ao Senhor. É mais um vídeo para glorificar o cuidado, a proteção e o amor de Deus para comigo. E dizer que o Senhor, Ele importa, que o Senhor preocupa e que Ele quer nos atender nos pequenos detalhes da nossa vida. O Senhor se importa com os pequenos detalhes da nossa vida. Glória a Deus por isso. Então, escreve um amém aí, curta, se possível compartilhe e fale para o Senhor os pequenos detalhes da sua vida. Ele quer te atender. Deus te abençoe. Jesus te ama.